Pessoal, uma história que eu acho que pegou todos nós de surpresa foi, sem dúvida alguma, a questão da polêmica agora gerada entre Ivete Sangalo e a própria Cláudia Leite, né? Isso me leva a pensar e a destrinchar outras histórias que talvez a gente ainda não tenha entendido de verdade o que possa acontecer, sabe? Porque eu acho isso de uma hipocrisia açucarada. Eu acho isso, sem dúvida, de uma forma muito, mas muito baixa de você querer simplesmente acabar de empurrar a sua coleguinha barranco abaixo, sabe? Eu acho que a Ivete tá indo por esse caminho, tá? Olha, a matéria do Gabriel Perlini, mas também tem uma da Fábia Oliveira, tá? Gabriel Perlini do Entreter, é o seguinte: Ivete Sangalo apoia a crítica a Cláudia Leite por trocar letra de música em saudação a Iemanjá, tá? Cláudia Leite voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após alterar mais uma vez uma parte da letra da música Caranguejo. Em suas últimas apresentações, a cantora achou de bom tom alterar os versos de saudação a Iemanjá. A movimentação dividiu opiniões e o secretário de Cultura e Turismo de Salvador ficou embasbacado com a situação, recebendo o apoio até mesmo de Ivete Sangalo. Na letra original, os versos são, abre aspas, joga flores no mar saudando a rainha Iemanjá, fecha aspas. Mas Cláudia Leite decidiu ignorar completamente a homenagem ao orixá Iemanjá para defender sua própria religião. Abre aspas, joga flores, eu canto meu rei Iushua. O termo significa o nome de Jesus em hebraico, tá? Em suas redes sociais, Pedro Torinho não citou o nome da cantora, mas comentou sobre a situação de forma direta. Abre aspas, se é para celebrar os 40 anos do Axé Music, que seja para celebrar com respeito, fortalecendo seu fundamento, ajustando desequilíbrios, valorizando sua verdade, avançar caminhando pela frente. Não podemos admitir desrespeito, apropriação e retrocesso. Novamente disparou o Pedro Tourinho, tá? Continuando, ele ainda abre aspas, quando um artista que se diz parte desse movimento saúda o povo negro e a cultura, reverencia a repercussão e a musicalidade, faz sucesso e ganha dinheiro com isso, mas de repente escolhe reescrever a história e retirar o nome de orixá das músicas, não se engane, o nome disso é racismo e é surreal, é explícito o reforço de que houve de errado naquele tempo, tá? Acrescentou. Nos comentários da publicação, a interação de Ivete Sangalo chamou a atenção dos internautas. Ela comentou apenas com um sonoro sim, né? E seguindo de diversos emojis que representam aplausos, validando as palavras de Tourinho. O apoio da artista à crítica feita pelo secretário de Cultura e Turismo de Salvador só enfatizou os rumores de que era de fato uma indireta para Cláudia Leite e ampliando ainda mais a rixa entre os fãs da cantora, tá bom? Olha, eu vou dizer um negócio muito, mas muito grande sobre toda essa questão. Sabe o que acontece, pessoal? Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, a letra da música, que nunca foi cantada, inclusive, por Ivete Sangalo e muito menos pelo Pedro Tourinho, que é o secretário de Cultura lá de Salvador, os autores são Alan Moraes, Durval Luz e Luciano Pinto, que são os autores. E aí a Cláudia Leite lançou essa música, ela falava jogando flores no mar para Iemanjá. Só que aí a Cláudia Leite, ela é evangélica e de um tempo para cá ela ficou mais fervorosa, inclusive com a própria religião, e que é um direito dela também. Ela pode fazer o que ela quiser, inclusive, com toda essa questão. Mas eu vou dizer para vocês, o que eu achei isso
de um desrespeito da própria Ivete, só que o Pedro Torinho não segurou a tarimba, tá? Porque ele foi lá e restringiu os comentários, inclusive no próprio post que ele fez. Então, ou seja, estão bloqueados os comentários. Olha só, axé é uma palavra de origem iorubá, que tem o significado de um valor insubstituível na cultura e nos cultos de matriz africana, tá? Deste mesmo lugar e com essa mesma importância vem também os toques de percussão que sustentam, dão identidade e ritmo à chamada axé music, tá? Sabe, não tem comentário nenhum na postagem dele porque ele foi lá e bloqueei, tá? Fechei comentários porque a discussão estava indo longe demais. Eu só vou dizer uma coisa pra você, Veveta, tá muito legal você ficar, inclusive, do lado, inclusive, do próprio secretário de Cultura, que é da onde, inclusive, vem a própria verba para você colocar o seu trio na rua. Agora, você simplesmente ajudar a empurrar a Cláudia Leite pro barranco numa discussão como essa, simplesmente por causa de religião, ou você esqueceu o que você fez lá atrás com a própria Baby do Brasil? Quando você resolveu falar macetando Jesus, talvez não tenha sido a intenção que você quis naquele dia, mas pouco importa, você fez isso, você tinha que ter tido um pouco de respeito, inclusive pela própria Baby, você teria que ter tido um pouco de respeito também pelos evangélicos, e a letra e a música, a partir do momento que não são suas, não é uma obra mexida, pode ter certeza de uma coisa, a música foi composta por esses 3 compositores que eu acabei de falar, Alan Moraes, o Durval Luz e o Luciano Pinto, e foi interpretada pela Cláudia Leite. E a Cláudia Leite resolveu mudar a canção da música no momento que ela quis. E você, querida, você não tem absolutamente nada a ver com isso, mas nada a ver com isso. Você vai lá, coloca um sonoro sim, aplaude, né? E aí você é a dona da sororidade, né? Como você sempre diz, te vejo nos programas de TV, defendendo muito a questão da mulher, enfim, mexeu com uma, como eu sempre digo, mexeu com todas, você não passa de uma hipócrita, mas de uma hipócrita bem glaciada, uma hipócrita mas bem gostosinha, assim, para que a gente possa realmente engolir gostoso, saudável, com uma doçura realmente, uma hipocrisia, uma falsidade, Ivete, que você vem demonstrando, inclusive nos últimos anos, que é de deixar a gente de boca aberta, sabe? Com todas as suas questões realmente que você vem disseminando, inclusive nas redes sociais. É muito triste isso que nós estamos vendo, inclusive através de você. Que você esteja bilionária, que você seja lá o que for. Mas a Cláudia Leite, inclusive, por ela ter trocado apenas ter tirado o nome de Iemanjá, porque ela não queria mais, e ter colocado Yeshua, qual é o problema? Yeshua, pouco importa, eu não sei a pronúncia correta, mas eu vou dizer para você uma coisa, Ivete, você cada dia mais está se mostrando uma pessoa hipócrita, porque você fala uma coisa e defende outra, fala um negócio e defende outro, sabe? Você sempre foi a favor de lutar, cadê a sororidade agora? Todas de mãos dadas, vamos juntos. Não, o que você está fazendo, inclusive, é ajudando a retalhar a própria Cláudia Leite através da internet e das redes sociais. É isso que você está fazendo. Você não está ajudando em absolutamente nada. Você está empurrando a sua coleguinha para um abismo. Qual é o problema que você tem com ela? Não pode ter 2 mulheres no mesmo ritmo ou no mesmo perfil musical? Qual é o problema? É só você que tem que brilhar? Inclusive já não brilhou esse ano, sendo que a própria Simone Mendes levou inclusive o próprio troféu Melhores do Ano. Não foi você, né? Ainda bem, por causa com a música Macetando, né? Eu peguei uma bronca dessa música, desde até eu gostava, mas quando começou com toda aquela polêmica, inclusive com a própria Baby do Brasil, pronto, ali pra mim acabou. Agora você, sem dúvida alguma, você tá se mostrando uma pessoa hipócrita, Ivete. Você tá se mostrando uma hipócrita bem açucarada, uma hipócrita sem um mínimo respeito, inclusive, pelas próprias mulheres, porque você deveria, inclusive, ter aplaudido, ou cada um segue o teu caminho religioso, sabe? Ah, porque isso
isso vem contra os padrões. E você também, Pedro Torinho, vai te catar, entendeu? Vai te catar, sabe? Você não tem absolutamente nada a ver com isso, muito menos com a questão da apropriação cultural, que ela, se você quis fazer uma espuma e uma bolha, que não colou, que não deu certo, porque tá todo mundo, inclusive, do lado da própria Cláudia Leite. Agora, se você tivesse realmente pulso firme, por que você não deixa seus comentários abertos e bem escancarados para que a gente possa entender tudo isso, sabe? Deixa aberto, queridinho, deixa lá aberto, é isso que nós queremos entender. Agora, que a Cláudia Leite não possa trocar o nome Iemanjá por Menino Jesus, por Jesus, ou seja, qual é o problema? Qual é o problema disso? Vocês estão querendo pegar ela literalmente para Cristo, crucificá-la, só porque ela tomou essa atitude? E se ela não quer mais citar o nome do orixá na letra dela, qual é o problema? Qual é o problema? Você, Ivete, você tá se tornando uma pessoa hipócrita. Hipócrita, tudo que você está falando, a internet está te desnudando, porque você fala uma coisa e você prova a outra. Então, ou seja, o seu público, você está perdendo o seu público, porque a gente vê isso inclusive nos próprios shows que você faz, quando vem aquelas polêmicas que nem 2.500 pessoas tinham comprado o ingresso para assistirem seu show. Então isso, inclusive, já é um termômetro de toda a polêmica gerada de tudo que você está fazendo, inclusive com a sua carreira, porque você, na minha opinião, você deixa de ser aquela grande cantora que eu já considerei sendo uma das maiores cantoras desse país, e para inclusive assumir até especiais do final de ano da própria Rede Globo, que eu achava que você iria ficar no lugar do Roberto Carlos, mas isso veio de frente, inclusive com tudo aquilo que a gente não queria, sabe? De ver esse desprazer, de ver você se desconstruindo, se desmontando totalmente diante uma farsa que você mesma criou através de você, sabe? Então sempre muito brincalhona, sempre se achando demais, a rainha da cocada, tal, o que era muito legal, e de repente você se mostra uma pessoa má. De repente você se mostra uma pessoa completamente sem a mínima empatia pela outra coleguinha. Ao contrário, você vai lá e no empurrão você consegue colocar ela para fora, e ela que se estribuche, né? Caindo abismo ali, realmente você fazendo com que ela tropece bastante para que você sempre possa se manter no status aí de a melhor cantora do Brasil, que na minha concepção já deixou de ser há muito tempo, né? Quando você começa a se aventurar e achar que você está fazendo um belíssimo trabalho como apresentadora, inclusive naquele Pipoca, que estourou tanto, a Pipoca torrou inteira, e aquilo foi um insucesso total, até mesmo The Masked Singer Brasil. Então eu acho muito triste o que você está fazendo, inclusive com a própria Cláudia Leite. Eu acho isso desnecessário. Eu acho que você deveria, se você tivesse um pouco de vergonha, eu ia lá e apagaria, inclusive, o próprio comentário. Não, mas você deixou, porque hoje você está sendo comentada em tudo que é lugar, né? Então tá sendo gostoso para você. Mas só que é uma pena que você tenha tomado essa atitude, uma pena que você tenha, inclusive, ajudado a empurrar a coleguinha barranco abaixo, porque isso, sem dúvida alguma, isso marca mais uma vez o quanto você tenta mostrar uma coisa e aí você vai lá e através das suas atitudes você mostra outra completamente diferente. Então acho que já basta, Ivete, já basta, porque a gente já tem um sonoro, mas um sonoro hipócrita realmente daquilo que você está representando. É muito triste fazer uma análise sobre tudo isso, inclusive te colocando nesse olho do furacão, mas é isso que você tem demonstrado, é dessa forma que você tem vivido, e é dessa forma que você tem realmente pautado toda a sua vida em cima de polêmicas desnecessárias, quando você foi lá e mandou macetar Jesus, sabe? Mas fique bastante do lado do Pedro Torinho, porque eu sei que inclusive é da onde vem talvez a sua verba para que você possa colocar o seu trio na rua. É uma pena, porque a gente sabe que é dinheiro público, né? Mas a gente sabe geralmente como funcionam as histórias, principalmente dentro dessa máfia do Dendê, como eu sempre costumo dizer, máfia do
dendê, sabe? Eu acho que você deveria ter um pouco mais de vergonha e simplesmente olhar e pedir desculpas para Cláudia Leite diante de toda essa polêmica que você gerou, porque até então eu nunca vi a própria Cláudia Leite acabando com você, eu nunca vi isso acontecer, sabe? Não pode ter uma cantora no mesmo estilo, no mesmo perfil, com uma voz parecida, porque ela quer ser Ivete Sangalo, aonde ela quer ser você? Ao contrário, Ivete, ela tem o estilo dela, sabe? A gente sabe de histórias de bastidores horríveis que eu não vou contar aqui, justamente para não terminar de simplesmente colocar você numa saia justa. Mas por que agir dessa forma com a Cláudia Leite? É muita sacanagem. Não é minha cantora preferida também. Se eu disser para vocês, é porque eu ouço a Cláudia Leite todo dia no meu carro. Não ouço, né? Até porque eu sei, acho que se vocês me pedirem para cantar uma música da Cláudia Leite aqui, eu não vou saber. Mas eu não acho justo o que estão fazendo com ela, simplesmente essa retaliação, só porque ela quis trocar o nome, inclusive, de um orixá por Jesus em hebraico, ponto. E aí eu quero ver toda essa polêmica realmente, a dona Ivete depois vindo com a maior cara de pau, falando, porque nós mulheres temos que lutar uma pelas outras. Mentira, isso é para ficar bonito no vídeo, isso é para captar público, isso chama manobra de massa de manobra, sabe? Então, ou seja, é isso que você faz. Você tem um poderio de comunicação absurdo, Ivete, você sabe disso, mas que você pisa na bola sempre, você pisa. É muito triste isso, e você não precisava fazer isso, sabe por quê? Porque você já se colocou no patamar como uma das melhores cantoras do Brasil. Para mim você já caiu, mas você se mantém ainda como uma das grandes artistas que nós temos. Mas você fez questão, inclusive, de enfiar o pé na boca quando você vai lá com seu sonoro sim, e você vai lá e comenta, inclusive no post do próprio secretário de Cultura da Bahia. E aí, olha só o rebu todo que aconteceu. O que você quer ver? Uma carnificina? Você quer ver uma retaliação? Você quer passar a navalha na carne, inclusive da própria Cláudia Leite? É isso que dá para entender de você. É isso que nós estamos entendendo, sabe? E é uma pena que isso esteja acontecendo desse jeito, mas dessa forma, junto com você, tá? Olha só, Cláudia Leite bem fez a Baby que macetou ela no carnaval. A Eliane Machado tá dizendo. Olha, a Mine tá dizendo, a Mini, se for por conta da música, a gente mudar a letra por nome de uma imagem, a intolerância religiosa sim, mas a música é da Cláudia Leite, ela não quis mais falar o nome, o do Orixá Iemanjá, a música é dela, a obra é dela, deixa ela fazer o que ela quiser, ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Não é uma obra da Ivete, não é uma obra do Pedro Tourinho, a obra é da Cláudia Leite, ela pode mexer na obra quando ela quiser, entendeu? Então, ou seja, eu acho isso desnecessário. A grande vilã dessa história aí foi a própria Ivete Sangalo. Ela não teria nada que ir lá e com um sim e bater palminha, tá? A Cláudia Leite é muito melhor que Ivete Sangalo. Onde Ivete estiver, estou fora, tá dizendo o Kleber Caldas. A Nelma Lack também comentou, o Ângelo Rodrigues, sabe o que vai dar no final? Nada, porque estamos do lado da Cláudia e vamos lotar seu bloco novamente em 2025. O Ângelo Rodrigues comentou, Márcia Porto, tá difícil envelhecer, Ivete. Tá difícil envelhecer, né, Ivete? Estão comentando aqui. A Miriam, eu nunca ouvi a Ivete, mas achava ela carismática. Agora virou um militante, todo militante é chato, disse a Miriam também. A Neuma Lack, falsa, sem vergonha. Francisco Avelar de Souza Furtado e tá dizendo, Felipe, sou de Fortaleza, sou seu fã. Coerência sempre no que fala, você é um jornalista de verdade. Um beijo pra você. Felipe, tu é fera, gosto muito das suas opiniões, tá dizendo o Flagodeiro, tá? A Mini, Cláudia é crente, ela é evangélica, né? Todo mundo é crente, quem crê em alguma coisa é crente, né? O Francisco Avelar de Souza também, Felipe, sou seu fã de Fortaleza. O Danilo Mendonça, Ivete Sangalo não gosta de religião nenhuma, já soube de uma história de que ela tentou de todas as formas impedir a construção de um salão da Assembleia de Deus, né, próximo à residência dela.
Ou seja, não, mas ela tá sempre lá no Gantuá, ali com a mãe Carmen, né, de Oxalá, ela tá sempre lá, foi lá cantar, foi lá fazer as coisas, enfim, e a Ivete caiu no ostracismo, estão comentando aqui, onde Ivete canta, eu passo longe, e olha que eu gostava, e olha que algumas músicas da Ivete eu gosto, mas eu também tô pegando um ranço justamente por causa dessas questões. Isso tá me fazendo mal já, sabe, pessoal? Tá me fazendo mal essas histórias todas, sabe? Da Ivete, sabe? É sempre se jogando em polêmica, querendo ser ovacionada em todos os momentos, porque eu sou a melhor. O que é isso? Ela não pode dar espaço, inclusive, para a própria Cláudia Leite continuar o trabalho dela? A Cláudia Leite tem que o quê? Não pode ser uma cantora? Quem tem que se destacar somente é a própria Ivete Sangalo? É isso mesmo, Claudinha. Tomara que você coloque, inclusive, o seu bloco em 2025 e que você arrebente e que você não precise, inclusive, do próprio dinheiro do governo, como inclusive a Ivete já está fazendo, porque isso é uma cena completamente característica de quem vai pegar dinheiro e verba do governo, tá? Inclusive de um estado que a gente sabe que precisa de muitos cuidados também, né? Mas ela já faz esse tipo de coisa justamente pensando lá na frente. E a Cláudia Leite, olha só, batalhando, cantando, fazendo as coisas acontecerem, volto a frisar, não é uma das minhas cantoras preferidas, eu não acordo para ouvir Cláudia Leite, mas o que é justo tem que ser justo. Então, ou seja, eu não gostei disso. Se ela mudou, tirou o nome do orixá Iemanjá da letra, qual é o problema se a obra é dela? Ela faz com a obra dela o que ela quiser. Se fosse uma obra, por exemplo, que a Ivete tivesse feito, cantado, ou tivesse composto, enfim, tá tudo certo. Aí realmente eu acho sacanagem. Mas quando os autores da canção foram Alain Moraes, Durval Luz e Luciano Pinto, e foi interpretada pela Cláudia e lançada pela Cláudia Leite, ela faz com a música o que ela quiser, tá certo? Ninguém tem nada a ver com isso, e muito menos o tal do Pedro Torinho vindo, porque a gente tem que preservar as nossas nações, porque as... sabe? É isso, porque falou e não falou nada, porque a cantora, a obra é dela, se ela quiser cantar, porque isso é uma retaliação, apropriação, isso é racismo, intolerância religiosa. Que é racismo, intolerância religiosa, gente? Ninguém tá falando disso, ninguém tá falando de religião, nós estamos falando de uma música, porque se a gente for entrar nessa questão da religião, não deveria nem ter o carnaval na Bahia, já começa por aí. Entendeu? Então, ou seja, e nem no mundo, né? Então, vamos parar com isso de achar que, porque é intolerância, porque é isso, porque é aquilo. Não tem nada a ver. O fio da questão é: por que a Ivete, que defende tanto as mulheres, mexeu com todas, com essa hipocrisia pra lá de açucarada, ajuda simplesmente a empurrar a coleguinha barranco abaixo? É essa a pergunta que nós precisamos fazer. E não é outra, não. É essa. Por que ela fez isso? Ela poderia ter ficado muito quietinha e não ter ido lá jogando, inclusive, lenha na própria fogueira pra ver a coleguinha arder em brasa e viva, porque foi isso que ela fez. É maldade, isso é maldade pura, tá? Isso chama-se maldade, dona Ivete, tá? Eu não sabia que você era uma mulher tão cruel. Você tá bilionária, sabe? Você tem um status ok, através de todo o trabalho que você já fez até hoje e de tanto sucesso que você fez, mas de uns anos pra cá, suas polêmicas são tão cruéis e tão chatas que te coloca num patamar abaixo da crítica. Aí realmente não tem como a gente tentar te salvar, tá? Principalmente com aquele Pipoca, que foi um horror, aquele programa chato, que aquela pipoca torrou mesmo, e ali você veio com The Masked Singer também, querendo aparecer mais do que o programa. Olha, muito chato, ainda bem que chegou a Eliana pra conduzir toda a história, sabe? Então, assim, eu quero muito, mas muito, Claudinha, que você arrebente com o seu bloco em Salvador e faça tudo acontecer, porque é aí que realmente a gente vai ver a verdade,
Ivete, tá? Agora a Ivete Sangalo, ela também não pode esquecer que ela não está tão bem assim, porque quando ela faz os shows agora, que ela lotava estádios, agora são 2.500 ingressos vendidos, né? Outro dia ela foi fazendo uma casa que era para 15 mil pessoas e sabe quantos ingressos venderam? 2.500. Olha só, é a resposta do público em cima, inclusive do próprio talento da cantora ou então do próprio comportamento. Fuja dessas histórias, Ivete. Fuja dessas histórias. Ou você vai ficar de mão dada com o governo e jogar o teu público, inclusive, no incinerador. Dane-se, porque eu cheguei até agora, eu cheguei através... Não, você chegou através do seu público e não através do governo. Você chegou através de pessoas que te amam, de pessoas que compram seus ingressos, pessoas que vão pra te ver. Agora, se você continuar nessa, me desculpa, você tá cavando a sua cova com os próprios pés. E isso tá ficando muito feio, porque você tá chafurdando cada dia mais, inclusive na própria lama, tá? Fala pessoal, sejam bem-vindos, esse é o nosso canal Felipe Campos Oficial e aqui você sabe que você sempre ficará por dentro de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, tá? Então não deixe de se inscrever, olha, inscreva-se, dê o like e acione o sino para que você fique sempre por dentro de tudo que tá acontecendo no Brasil, no mundo, na política, entretenimento, tudo ao seu favor. Agora desfrute de tudo. Use e abuse sem moderação. Um beijo pra vocês.